Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Eclesiastes, da Bíblia Sagrada. Bem, então, essa Bíblia que eu estou aqui hoje é uma Bíblia mais complexa. Ela, como eu já mencionei antes, ela é, ela é uma Bíblia assim, para estudantes de teologia, não é isso? E um dos meus genros é pastor, o outro é músico, não é? E aí, essa Bíblia diz o seguinte: a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, traduzido do original em inglês, Reformation Study Bible, publicada por Reformation Trust Publishing, uma divisão do Ligonier Ministries, com sede em 421 Ligonier Country, Stanford, deve ser Flórida, Estados Unidos. Bem, então, Sociedade Bíblica do Brasil, Avenida Ceci, 706, Tamboré, Barueri, São Paulo. O CEP é 064-60-120. Tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, segunda edição. Corporation, 1993, Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os direitos reservados, tá? Tem mais algumas informações aqui, mas realmente eu não vou ler. Então, o capítulo 2 de Eclesiastes tem muitas referências aqui também, não é? As referências também são mais complexas, mais numerosas, mais complexas, como eu já falei, né? Então, Eclesiastes capítulo 2, a vaidade das possessões. Eclesiastes 2:1. Dize comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Eclesiastes 2:2. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi, Eclesiastes 2:3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eclesiastes 2:4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Eclesiastes 2:5. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Eclesiastes 2:6. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Eclesiastes 2:7. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Eclesiastes 2:8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Eclesiastes 2:9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Eclesiastes 2:10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, Eclesiastes 2:11, repetindo, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Eclesiastes 2:12. Passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? É o mesmo que outros já fizeram. Eclesiastes 2:13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Eclesiastes 2:14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi
que o mesmo lhe sucede a ambos. Provérbios Eclesiastes 2,15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Eclesiastes 2,16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Eclesiastes 2, continua ainda, né? Esse que eu estou lendo, que é o 2,16. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Eclesiastes 2,17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. A vaidade do trabalho. Eclesiastes 2,18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Eclesiastes 2,19. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Eclesiastes 2,20. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaria debaixo do sol. Eclesiastes 2,21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. Eclesiastes 2,22. Porque tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando, debaixo do sol. Eclesiastes 2,23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa seu coração, também isto é vaidade. Eclesiastes 2,24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Eclesiastes 2,25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Hoje eu vou repetir esse versículo. Eclesiastes 24, vou ler antes de novo. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Eclesiastes 2,25 diz, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Que coisa maravilhosa, meu Deus. Eclesiastes 2,26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Bem, vejamos aqui algumas referências, são muitas, eu não vou ler as referências, tá? Então, assim, e também não vou reler o versículo, aí diz assim, hoje eu não vou reler, diz assim, 2, de 1 a 11. Então diz assim, esse Eclesiastes 2, de 1 a 11, o comentário é esse. Esses versículos focalizam os prazeres da vida, como indicado pela repetição de alegria no começo e no fim. Os prazeres podem resolver o problema da vaidade da vida? Não, nem mesmo os prazeres das realizações terrenas são satisfatórias para o pregador. 2:1, primeiro versículo, que fala de alegria, ele diz, do hebraico, eu não sei ler hebraico, mas parece que está escrito assim, simchá, do hebraico simchá, aqui refere-se a um estado de felicidade com foco nos sentidos. Goza, ainda em relação a esse versículo 1, goza, resistência à felicidade. Literalmente, ver o bem, uma expressão associada à satisfação na vida, em que a expressão é traduzida como goze o bem. Vaidade. A alegria, embora boa, não é um antídoto absoluto para a vaidade da
vida. Agora o 2:3. Dá-me ao vinho. O vinho agrada a Deus e aos homens, e tem o poder de alegrar o coração do homem. Regendo-me, contudo, pela sabedoria, para determinar o que era bom. Olha, esse versículo anterior, né, diz assim: dar-me ao vinho. O vinho agrada a Deus e aos homens. Ele traz uma referência aqui, né? E tem o poder de alegrar o coração do homem. Salmo 104:15. Bem, eu não vou fazer comentários sobre isso, mas sabemos que o vinho, por possuir álcool, pode levar as pessoas, né, a um descontrole mental, emocional, intelectual, quando consumido em excesso. Tá? Nós cristãos geralmente não fazemos uso do vinho, mas aqui precisa ser interpretado com bem detalhes. Tá? Bem, então, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Para determinar o que era bom para as pessoas fazerem, o pregador investigou a vida sem se esquecer da orientação protetora da sabedoria de Deus. Esse pensamento é repetido no final da sessão. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Agora, com relação aos versículos 4 e 9, diz assim: empreendi grandes obras, engrandeci. Nessa subseção, o pregador diz ao leitor que se engajou em muitos projetos de construção para escapar da vaidade da vida. Os projetos de construção eram um sinal de bênção sobre o reino de um monarca. Agora, ainda em relação ao versículo 4, né, ele fala assim: casas e vinhas eram bênçãos da aliança. Jardins, árvores frutíferas, casas e vinhos eram jardins, árvores frutíferas. A linguagem lembra o jardim do Éden e enfatiza a magnificência dos projetos do pregador. Regar, reverdeciam. A palavra hebraica que significa regar se encontra em Gênesis. Em Gênesis 2, aí não vou ler as referências. Enquanto a palavra que significa reverdeciam se acha também em Gênesis, evocando o cenário do Éden. Servos, bois e ovelhas, bênçãos da aliança. Todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, visto que somente Davi foi rei em Jerusalém antes de Salomão, essa afirmação de Salomão parece estranha. Apesar disso, o argumento é que o pregador estava em melhor posição do que qualquer pessoa para escapar da vaidade da vida por meio da alegria. A minha sabedoria, ele manda ver aqui uma outra referência. Alegria, eu me alegrava também outra. Vaidade. A alegria não é capaz de proteger da vaidade da vida. Correr atrás do vento, também já foi comentado antes. Debaixo do sol, também. O pregador experimentou alegria na vida, mas não atingiu a satisfação de produzir qualquer coisa de valor supremo. Aí agora com relação aos versículos 12 e 17, ele vai dizer o seguinte, 12 a 17, né? Esses versículos ensinam que a sabedoria oferece um benefício temporário em relação à estutícia, mas a morte parece anular esse benefício no final. 2:12. Então passei a considerar a sabedoria. Agora o pregador se move para o papel da sabedoria em sua busca para escapar da vaidade da vida. O 13 diz assim: a sabedoria é mais proveitosa, é melhor do que a insensatez, assim como é melhor andar na luz do que nas trevas. Amém, aleluia, glórias a Deus. O mesmo, essa palavra aqui significa morte, né? O 2:15, mais a sabedoria. As vantagens da sabedoria parecem estar comprometidas, porque não podem guardar os sábios do abismo da morte. Vaidade, também relacionada com o versículo 15. A vida pode ser frustrante e intrigante, até mesmo para os sábios, e o fato de que tanto o sábio como o insensato morrem aumenta a frustração e a perplexidade.
O 16, 2,16, assim. A memória não durará. O pregador menciona novamente a maldição de não haver lembrança. 2,17. Aborreci, concluindo que a maldição da morte apaga o proveito do labor sábio. O pregador chega a odiar a vida neste presente século mau. Debaixo do sol, vaidade. Ele já se, nós lemos antes, né? Então, diz, o pregador vê a morte como fonte suprema de frustração e perplexidade. Correr atrás do vento, também já foi lido antes. Agora, entre os versículos 18 a 26, o comentário é o seguinte. Intimamente conectada com a discussão anterior sobre a morte, está a perspectiva de alguém trabalhar arduamente na vida apenas para que um insensato venha a herdar sua riqueza por ocasião da morte. Esse pensamento leva o pregador à beira do desespero e, ironicamente, à condenação da alegria, da satisfação nesta vida. 2,18. Aborreci. O verbo liga essa seção anterior que termina com pelo que aborreci. 19. Quem pode dizer? A riqueza de alguém pode passar para um sábio ou para um insensato. Uma perspectiva que frustra e deixa o pregador perplexo. 2,20. Se desesperasse. A essa altura, o pregador se sente como se estivesse desistindo da vida. Quanto aos outros. A essa altura, é o 2,20. O pregador se sente como se estivesse desistindo da vida. Quanto a outras ocorrências desta palavra, aí ele cita várias referências. Não há. Não, aqui deixa eu ler de novo. Olha. 20. Se desesperasse. A essa altura, o pregador se sente como se estivesse desistindo da vida. Quanto a outras ocorrências dessa palavra, aí ele dá outras referências. O 21, mal. Não há um mal moral, e sim uma paródia. 23. Todos os seus dias. Uma hipérbole como em Salmos 90, em que Moisés diz que o melhor de nossos anos é canseira e enfado. Mas em seguida ele ora. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade e alegra-nos por tantos dias quanto nos tem, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Se Deus respondesse a oração, dando-nos alegria e satisfação, todos os nossos dias não se cansaria, não são canseira e enfado. Comer, beber,